Você acredita em fantasmas? Enquanto a resposta para essa pergunta varia de pessoa para pessoa, cientistas utilizando o Grande Colisor de Hadrons encontraram algo semelhante a um fantasma em um acelerador de partículas pela primeira vez. O que esses cientistas descobriram? Por que é chamado de fantasma? Devemos ter medo dessa descoberta em particular? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Você sabia que enquanto você assiste esse vídeo, bilhões de partículas estão passando através do seu corpo? E há uma razão pela qual você não sente essas partículas passando por você e não é prejudicado. O Grande Colisor de Hadrons revelou exatamente o que são essas partículas e outros detalhes surpreendentes sobre elas. Mas o que é o Grande Colisor de Hadrons? Essa invenção é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Se você não sabe o que é um acelerador de partículas, eles são usados para colidir partículas energéticas para investigar a estrutura do núcleo atômico. Foram inventados na década de 1930 e ajudaram cientistas a entender muitos aspectos da física. Eles funcionam acelerando e aumentando a energia de um feixe de partículas, gerando campos elétricos que aumentam a velocidade das partículas e campos magnéticos direcionam e focalizam as partículas. Em um Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, dois feixes de partículas de alta energia se movem quase à velocidade da luz antes de serem feitos para colidir. Após a colisão, os feixes viajam em direções opostas em tubos de feixes separados, mantidos em vácuo ultra alto. O LHC tem eletroímãs feitos de bobinas de cabos elétricos especiais, operando em um estado supercondutor, o que garante que conduzam a eletricidade de forma eficiente, com pouca ou nenhuma resistência ou perda de energia. Para alcançar isso, o LHC resfria os ímãs para menos 271,3 graus Celsius, o que é mais frio do que o espaço sideral. O LHC utiliza milhares de ímãs de diferentes tamanhos para controlar os feixes dentro do acelerador. Há um anel de 27 km enterrado no subsolo no CERN. A decisão de construir o LHC no subsolo foi feita para economizar custos, pois era menos caro do que adquirir terrenos na superfície, reduzir o impacto no meio ambiente e ainda aproveitar a crosta terrestre como um bom escudo para a radiação. A construção vai tão fundo quanto 100 metros abaixo da superfície da Terra. O LHC custou 4,75 bilhões de dólares para ser construído e levou uma década. A maior parte dos fundos veio de países europeus, incluindo Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. Curiosamente, o CERN quer construir um novo supercolisor ao custo de 23 bilhões de dólares, que terá 100 quilômetros de comprimento. Fato interessante, o consumo anual de energia do LHC equivale a 1/3 do consumo de energia das residências no estado de Genebra. No entanto, o investimento tem valido a pena graças a muitas descobertas atribuídas ao LHC. Uma dessas conquistas é a descoberta de partículas fantasmas conhecidas como neutrinos. Neutrinos são algumas das menores partículas já descobertas que foram avistadas durante um teste do LHC. Esse marco foi possível graças ao trabalho conjunto dos experimentos de busca avançada do CERN. Mas o que são neutrinos? E por que há tanto entusiasmo sobre eles? Apesar de serem muito furtivos, motivo pela qual são chamados de partículas fantasmas, eles são produzidos por diferentes processos nucleares. Neutrino significa pequenas partículas neutras, e isso porque não possuem carga elétrica. Das 4 forças fundamentais do universo, os neutrinos interagem apenas com 2, que são a gravidade e a força fraca, a força responsável pelo decaimento radioativo dos átomos. Neutrinos não têm massa e são capazes de viajar à velocidade da luz. Muitos neutrinos foram produzidos em uma fração de segundo após o Big Bang, mas é claro que inúmeros neutrinos ainda estão sendo produzidos hoje. Eles se originam dos núcleos nucleares das estrelas, dentro de aceleradores de partículas e reatores atômicos. Também surgem durante supernovas e no decaimento radioativo de substâncias. Os cientistas dizem que os neutrinos superam os prótons no universo em bilhões de vezes. Apesar de numerosos, os neutrinos têm sido um desafio para os cientistas. E isso por causa de sua capacidade de permanecerem neutros em relação à maioria das substâncias encontradas no universo. É por isso que bilhões deles podem passar por 1 centímetro quadrado do seu corpo sem você perceber.
Eles apenas fluem como a maioria dos metais, como raios de luz passando por uma janela transparente. Os neutrinos carregam uma riqueza de informações enquanto viajam pelo universo, ao contrário de outras partículas que podem ser distorcidas pela sua interação com diferentes matérias. Nosso entendimento dos neutrinos significa que conhecemos melhor o início do universo. Os neutrinos foram descobertos quando os cientistas tentaram resolver o quebra-cabeça de um processo chamado decaimento beta. A questão sobre o decaimento beta é o que parece desafiar duas leis físicas fundamentais: a lei da conservação de energia e a lei da conservação do momento. Eles descobriram que durante o decaimento beta, a configuração final das partículas parece ter um pouco menos de energia, e o próton fica parado, em vez de se mover na direção oposta ao elétron. Um físico chamado Wolfgang Pauli teorizou em 1930 que uma partícula extra poderia estar escapando do núcleo e carregando a energia em um momento ausentes. No entanto, Pauli mesmo assim sabia que a partícula que ele havia postulado não poderia ser detectada. Ele disse a um amigo: "Fiz algo terrível. Postulei uma partícula que não pode ser detectada." Nosso Sol produz números colossais de neutrinos e muitos deles acabam bombardeando a Terra. Os cientistas criaram diferentes detectores para capturar esses neutrinos, mas seus experimentos só conseguiram detectar 1/3 dos neutrinos que haviam previsto. Por muitos anos, os cientistas tentaram resolver esse problema, mas estavam ignorando um fato simples: os neutrinos vêm em 3 tipos diferentes. O neutrino comum é conhecido como neutrino do elétron. Além disso, existem outros 2 tipos conhecidos como neutrino muônico e neutrino tal. Conforme passam pela distância entre o Sol e a Terra, os neutrinos oscilam entre esses 3 tipos, e é por isso que os primeiros experimentos de neutrinos, que foram projetados apenas para buscar um dos tipos, continuavam perdendo 2/3 do seu número total. A descoberta no CERN foi a primeira vez que neutrinos foram encontrados dentro do LHC, ou qualquer acelerador de partículas. A excitação subsequente foi porque a descoberta abriu uma janela completamente nova, através da qual os cientistas poderiam investigar o mundo subatômico. Se capaz de detectar neutrinos dentro do LHC, ajudará os cientistas a entender melhor seu papel no universo. Como já mencionamos anteriormente, antes da descoberta pelo LHC, cientistas conseguiram capturar neutrinos anteriormente. Houve o detector japonês Super Kamiokande, o Minibune do Fermilab e o detector IceCube na Antártica. Todos esses conseguiram detectar neutrinos usando um procedimento conhecido como radiação Cherenkov. Esse método de radiação Cherenkov usa um princípio semelhante a um avião viajando mais rápido do que a velocidade do som, o que cria um estrondo sônico. A partícula é feita para atravessar um meio de luz mais lento, criando um brilho azul fraco em seu rastro, que os cientistas observam. No entanto, esses experimentos deixam os cientistas com muitas perguntas, mesmo que possam detectar assinaturas de neutrinos provenientes do Sol. Por exemplo, os cientistas não conseguem identificar os tipos de neutrinos de alta energia que são produzidos quando essas partículas se chocam em um acelerador de partículas típico. Para poder encontrar esse tipo de neutrinos criados artificialmente, os cientistas da colaboração Phaser criaram um novo detector chamado Phaser Nu. Como funciona o Phaser Nu? O Phaser Nu é composto por placas metálicas densas de chumbo e tungstênio, com múltiplas camadas de uma substância detectora de luz chamada emulsão entre elas. Os neutrinos primeiro colidirão com o núcleo atômico nas placas metálicas densas para produzir seus subprodutos de partículas. Então, vem a parte da emulsão, que funciona como um filme fotográfico normal. A emulsão reage com os subprodutos de neutrinos para imprimir os contornos traçados das partículas enquanto elas passam por elas. O que se segue é que os pesquisadores desenvolvem a emulsão e analisam as trilhas de partículas deixadas pelos neutrinos. Isso permite que os físicos descubram que algumas das marcas foram produzidas por partículas. Esse método até permite que os cientistas identifiquem o tipo de neutrinos detectados entre os 3 tipos possíveis. Isso confirmou que eles não apenas escolheram um local certo dentro do anel gigante para detectar neutrinos, mas que seu novo detector realmente conseguia vê-los. Mas os cientistas não estão parando por aí. Agora que produziram um detector funcional, os físicos estão construindo uma versão ainda maior dele. Essa versão será mais sensível na detecção dos neutrinos e também conseguiremos detectar a diferença entre neutrinos e a sua contraparte de antimatéria, antineutrinos.
Quando o LHC for ligado novamente, eles planejam usar o detector para estudar os neutrinos produzidos pelo acelerador de partículas em profundidade. O novo detector pesará mais de 1.090 kg, o que é muitas vezes mais do que os 29 kg da versão atual. Com o novo detector poderoso e sua localização privilegiada no CERN, esperamos ser capazes de registrar mais de 10.000 interações de neutrinos em execuções subsequentes ao LHC. Eles esperam detectar os neutrinos de energia mais alta que já foram produzidos a partir de uma fonte feita pelo homem. E os neutrinos não são as únicas coisas com as quais os cientistas da Phaser estão trabalhando. A equipe também está trabalhando em um experimento para detectar fótons escuros hipotéticos, que os físicos acreditam poder estar intimamente ligados à matéria escura, a misteriosa substância não luminosa que se acredita representar aproximadamente 85% da matéria no universo. Agora vamos ouvir o que você pensa sobre essas partículas fantasmas aqui na seção de comentários abaixo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau.